glórias a Deus, a paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Jesus abençoe a vida de vocês nesta noite, tudo na santa paz do Senhor, meus irmãos. Jesus abençoe a vida de cada um nesta noite, que nesta noite o Senhor venha falar com cada um de vocês através da palavra, que a palavra nesta noite venha edificar, abençoar a vida de vocês. Amém, glória a Deus. Jesus é bom, está no controle de tudo, na direção das nossas vidas. Se a gente crer e confiar nele, a gente vai ver, né, os milagres e as bênçãos acontecerem nas nossas vidas. Amém? Estou com a Bíblia aberta aqui em Atos 3, aonde a palavra diz assim: Pedro e João subiram junto ao templo, à hora da oração, na nona, e era trazido um varão que desde o ventre da sua mãe era coxo, a qual todos os dias punha-se à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Ele, vendo a Pedro e João, que ia entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. Pedro, com João, fixando os olhos dele, disse: Olha para nós. E ele olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou, em nome de Jesus, o Nazareno. Levanta-te e anda. Tornando-se pela mão direita, levantou-se e logo os seus pés, tornozelos se firmaram. Saltando ele, pôs-se em pé, andou e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo viu andar e louvou a Deus. Glória a Deus. Vou resumir aqui na palavra. Amém, meus irmãos? Mais um milagre, né? Glória a Deus. Este milagre aqui foi através dos apóstolos, né? De Pedro e João. Estava entrando, né, no templo para orar. E esse coxo, né, estava na frente do templo pedindo esmola. E eles dois disse para o coxo, né, que não tinha ouro, não tinha prata, mas o que tinha poderia dar em nome de Jesus. E ali o milagre foi realizado na vida daquele coxo. Glória a Deus, né, por mais um milagre. A importância da gente ter uma vida com Deus, né, viver em oração, usar a autoridade que Deus nos deu, né, viver na verdade de Deus, porque quando a gente obedece a Deus, tem uma vida de verdade com Deus, aonde a gente chega, se tiver uma enfermidade, se tiver um mal ali sobre a pessoa e você usar a autoridade de Deus, o mal ali cai por terra. Se for para curar, a cura ali vai acontecer. Mas isso precisamos ter uma vida constantemente com Deus, né? Andar alinhado com as coisas de Deus. E esses dois aqui, eles tinham para oferecer, não dinheiro, né? Aquele coxo. Simplesmente, se eles tivessem dinheiro para dar aquele coxo, era mais uma esmola que ele recebia, né? De mais uma pessoa. Mas ele não deu dinheiro àquele coxo, ele deu o poder de Deus ali operou sobre a vida daquele coxo. Ele usou o poder de Deus para curar aquele coxo ali, e aquele coxo voltou a andar, né? Então, muitas vezes, aquele homem estava, né, na porta do templo. Quantas pessoas ali passaram por perto dele, né? E ele pediu esmola. Quantas pessoas ali não deram esmola àquele homem, né? Mas quantas vezes as pessoas passaram e não tiveram uma atitude dessa que Pedro e João tiveram, de ter uma vida com Deus, uma vida de oração, e saber que através do nome de Jesus ali, usando a autoridade que Deus deu a eles ali, ele curava aquele homem. Muitas vezes tem até, meus irmãos, um necessitado na porta de um templo, na porta de uma igreja, né? Em busca de algo, e muitas vezes o servo de Deus passa despercebido, passa direto, não pergunta, não conversa com aquela pessoa, muitas vezes ignora, às vezes até por estar em condições de rua, não está adequado para estar no templo ali, não dá uma atenção, é mais uma pessoa
doente, é mais uma pessoa enferma para eles, e simplesmente entra no templo, né, e nada faz. Esse homem aqui, ele poderia ter recebido uma esmola, né, de Pedro e João, mas a cura ele não ia receber, né? Como esses dois aqui tinham uma vida com Deus, né? Ele tinha autoridade para curar esse coxo aqui. E eles disseram: eu não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou em nome de Jesus, levanta e anda. E ali a palavra foi lançada, né? A palavra ali foi legalizada. A palavra ali foi decretada na vida daquele homem. E ele se levantou, e ele andou, e ele ficou glorificando a Deus. Será se todas as pessoas que estão na frente de um templo, estão entrando em um templo para orar, tem essa vida com Deus como Pedro e João tinham? É o que nós, servos de Deus, deveríamos fazer toda vez que a gente vai ao templo, orar, né? Buscar da parte de Deus, se encher da presença de Deus, da autoridade de Deus, para que a gente possa, né, ajudar a quem precisa em oração, em um milagre, em uma cura, porque aqui eles usaram o nome de Jesus, né? Ele usou a autoridade que Deus deu a eles. Eles eram pessoas de oração. Como é que você é uma pessoa de oração e você não tem autoridade naquilo que você está usando no nome de Jesus? Claro que Deus te dá autoridade. Vá da tua vida com Deus. Como é que tu está andando com Deus? No templo, na casa de Deus, nas igrejas, existem muitas pessoas necessitadas de cura, de libertação, né? Muitas pessoas. Mas será que as pessoas que estão ali dentro, buscando, orando, têm essa autoridade para curar alguém? Para repreender o mal na vida de alguém? Para fazer alguém ali que está enfermo ficar curado no nome de Jesus? Se os servos de Deus não perdessem tempo com tanta bobagem, se preocupasse com tantas coisas dentro do templo do Senhor, muitos ali seriam curados, muitos ali seriam libertos, porque aonde tem mais enfermo é dentro da casa de Deus, aonde tem mais pessoas mais doentes, precisando de cura, precisando de libertação, e muitas vezes na casa, no templo de Deus não acha, porque é poucos as pessoas que se dedicam tanto às coisas de Deus, que buscam da parte de Deus. Muitos vão para o templo, né, para conversar, para trocar as experiências, né, mas para orar, ter uma vida de oração. Está faltando muito isso. As pessoas se render mais a Deus, dentro da casa de Deus, a fazer clamor, abrir um clamor, orar um pelos outros, né? Impôs as mãos com a autoridade que Deus deu, dentro do templo de Deus, usar autoridade para curar, para libertar, porque Deus nos deu esta autoridade e poder. Mas é para quem quer, para quem busca, para quem quer uma vida com Deus, né? Quem quer viver na verdade com Deus, praticar a verdade de Deus, viver na obediência, ter uma busca constante com o Senhor. Então esses dois aqui poderiam muito bem, se eles tivessem, né, moeda e dar a esse coxo aqui. Mas o que eles ofereceu a esse homem aqui foi maior e melhor do que qualquer esmola que um necessitado poderia receber. Para ele aqui foi um milagre que aconteceu na vida dele. Para quem não andava, ficava na porta ali do templo dependendo de pessoas para dar esmola, né? Para receber uma ajuda. Quantas pessoas às vezes não estão na porta de um templo esperando algo de alguns servos de Deus ali que está entrando? E são aqueles às vezes que é menos lembrado, que as pessoas às vezes têm receio de chegar, receio de falar, de conversar, de perguntar se está precisando de alguma coisa, né?
Então, esses aqui, por usar a autoridade que Deus deu, ele curou no nome de Jesus esse coxo aqui. Muitas vezes, meus irmãos, o ser humano, o necessitado, ele está precisando apenas de uma palavra, né? Apenas de uma oração, de uma palavra de fé, de uma palavra que ele se levante ali. Às vezes é só uma palavra que você, como servo de Deus, você chega para uma pessoa dessa e dá, que já motiva ela já tem mais vontade de viver, ela já muda ali, você não sabe o que é que está passando pela mente de uma pessoa dessa, né? O que ela está pensando em fazer. Aí você, como um servo de Deus, chega num lugar desse com uma pessoa assim, desse jeito, e dá uma palavra, né? Fala de Deus, já é uma motivação, já é uma palavra assim que edifica, que levanta aquela pessoa. Mas tem pessoas que têm receio de chegar em um necessitado desse. Tem pessoas que não liga para uma pessoa que é coxo, né? Que é cego, que é mudo, em situação de rua. Tem gente que tem medo, tem receio de chegar, né? Então, muitas vezes essas pessoas ali, elas que estão precisando mais de ajuda, não é uma esmola, né? Não é um alimento. Tudo isso é necessário, mas às vezes é só uma palavra, é só uma ajuda ali, só quer ouvir algo ali de Deus. E eu acho que a gente, como servo de Deus, temos que buscar primeiramente para nós, primeiro, porque para a gente dar para alguém, a gente primeiro tem que ter. Não adianta você orar pelas pessoas em sua casa está necessitada de oração. Não adianta você falar de Deus para uma pessoa lá fora, se dentro da tua casa é pessoas que estão precisando ouvir de Deus. Não adianta tu descer teu joelho e orar só pelos de fora e os de dentro de casa está precisando de oração. Então, para você ter, para dar para alguém, você primeiro tem que se encher. Primeiro você tem que buscar para você. Primeiro você tem que ter uma vida com Deus. Para você chegar em um lugar desse aqui, como esses dois chegaram no templo, para orar, né? Como diz aqui, na hora da oração. E teve de Deus para dar aquele coxo, né? Todos nós, como servo de Deus, temos que buscar de Deus, temos que ter de Deus, para que a gente venha ter o que oferecer para o nosso próximo, né? Para aquele que está necessitando, aquele que está precisando de uma palavra, precisando de uma oração, né? Como a palavra de Deus diz que nem só do pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra. Às vezes está com fome, tá, mas às vezes a palavra de Deus é tão poderosa que alimenta mais do que um pão, o pão sólido. Então, que a gente vinha ter esses exemplos aqui, que a gente vinha ser exemplo como Pedro e João, né, que vai para o templo, mas para orar, não para perder tempo com bobagem, falando bobagem. A gente está no templo, é para a gente buscar mais de Deus, se encher mais dele, buscar mais da palavra, né? Contar testemunho dentro da casa de Deus, para que o nome de Deus venha a ser glorificado, para aumentar a fé de alguns irmãos que ali dentro está fraco na fé, né? Por alguns irmãos ali que está enfermo, precisando de oração de cura, precisando de uma libertação, né? A gente tem que usar esses exemplos aqui de Pedro e João, para que através das nossas vidas, como servo de Deus, né, outras pessoas sejam curadas, sejam libertas, sejam abençoadas pelo que sai da nossa boca. Porque aqui a palavra foi liberada desses dois aqui. Ele disse, eu não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho, eu te dou em nome de Jesus. Meu irmão, você decretou, lançou a palavra, já legalizou no mundo espiritual. Ali o milagre acontece. Se você tem uma vida com Deus, se você tem uma intimidade com Deus, é mulher e homem de oração, você cura em nome de Jesus. Você liberta em nome de Jesus. Então que a gente venha usar um exemplo desse para buscar mais de Deus, para ter mais de Deus, para que a gente, quando chegar nos lugares, a gente ter o que oferecer da parte de Deus para a vida de outras pessoas que precisam. A gente um dia não precisou, a gente um dia não achou, né? Então, assim, essas pessoas que não têm,
não conhece nada de Deus, que não tem uma vida com Deus, que precisa de um milagre, até irmão nosso de igreja, né? Nossos irmãos em Cristo, muitas vezes está enfermo, mas não tem força para buscar, não tem força para orar, está dentro da casa de Deus ali desejando receber um milagre, uma cura, e tem um irmão que é cheio da autoridade, tem um irmão que ora, tem um irmão que busca. Vai lá, ainda que não ore por ele, mas incentiva ele a orar, buscar a Deus, que Deus ali opera. Tudo que a gente faz no nome de Jesus, tudo que a gente faz, né, buscando da parte de Deus, botando Deus na direção, Deus faz. Mas aí vai de cada um, a busca de cada um com Deus, né? Porque hoje em dia nos templos as pessoas vão mais para às vezes perder tempo com bobagem, com coisa que não edifica, falar coisas que não tem nada a ver, né? Pregações que não fala mais de cura, não fala mais de arrependimento, não fala mais de salvação. E os servos de Deus entram do mesmo jeito que entra, sai. Por isso que a gente tem que ter uma vida antes com Deus, antes de chegar em qualquer lugar. Porque muitas vezes, se a gente chegar no lugar dependendo daquilo ali que a gente está necessitando, às vezes a gente não encontra nos templos, né, nas igrejas. Porque a gente tem que ter uma vida com Deus. Para que quando a gente chega em um lugar desse, onde nada acontece, onde milagre não acontece, cura não acontece, né, libertação não acontece, a gente vinha ser a diferença, vinha fazer a diferença, né? Eu e minha família, a gente visitava uma igreja, que a igreja lotava, né? Ela lotava. E muita gente ali, né? E uma pessoa de lá foi curada pelo um testemunho que o meu marido contou para ela do que ele tinha, uma enfermidade que ele tinha, né? Ele foi curado. Então Deus tocou nele para contar esse testemunho para essa pessoa que estava doente, praticamente morrendo. A cova já estava aberta. Ela já estava, a gente olhava para ela, já não via mais ânimo, não via, era pálida, era magra, a gente já via já a fisionomia de uma pessoa morta. E através do testemunho na vida do meu esposo, que meu esposo contou para ela, dentro dessa igreja, o que Deus fez, curou ele. Só no testemunho dele, Deus curou ela. Através do testemunho dele, Deus curou ela. A igreja estava cheia, muitas pessoas ali oravam, muitas pessoas cantavam, porque ela foi curada justamente com o testemunho do meu marido. Só Deus é que sabe. Só Deus é que sabe explicar porque. Eu não vou dizer que aquele povo todo ali não tinha uma vida com Deus, não tem uma vida com Deus, eu não sei. Porque eu não sei da intimidade de ninguém com Deus. Deus é que sabe. Mas porque Deus tocou nele para contar o testemunho dele, para que ela fosse curada através do testemunho dele. Algo Deus viu ali naquela multidão, porque muito movimento, né, com pouca ação, muito movimento com pouco poder, muito movimento com pouca oração, e às vezes Deus escolhe. Muitas vezes ali, meu irmão, tem uma multidão dentro da igreja, todo mundo ora pela uma enfermidade, mas através de duas pessoas ali, que ora em prol daquela pessoa ali, que ela é curada. Eu não sei porquê os mistérios de Deus é assim, mas Deus é mistério mesmo. Quem explica, né? Deus. Ninguém explica Deus. Então ela depois do testemunho que meu marido contou para ela, do que Deus fez com ele, curou ele, Deus curou ela através do testemunho dele. E ela hoje é uma pessoa diferente. Ela hoje está diferente, está outra pessoa. Deus deu vida a ela novamente. Deus curou ela. A enfermidade que ela tinha, Deus curou através, né, do testemunho do meu esposo. Então isso tudo, minhas irmãs, meus irmãos, é uma vida com Deus. Porque se a gente não tiver uma vida com Deus, não temos nada que oferecer para ninguém. Não temos. Se você não tiver uma vida com Deus, não orar, não buscar, não jejuar, o que você tem para oferecer para alguém?
Porque a palavra de Deus diz que todos nós, Deus ele dá autoridade e poder. Deus disse que a gente ia fazer muito mais do que ele, Jesus diz na palavra. Que a gente ia curar mais até do que ele, a gente ia ter até poder mais. Ele nos deu autoridade para pisar na cabeça de serpente, para expulsar o mal, para curar. Deus nos deu. E por que a gente não usa essa autoridade? É busca. Por que não temos que buscar todos os dias? Se você quer colocar as mãos sobre alguém, jogar aquele diabo que ela está por terra, você tem que ter uma vida com Deus. Uma vida de oração, uma mulher de oração, um homem de oração. Você tem que jejuar, viver uma vida de consagração, porque senão nada acontece. Vá você orar um dia, uma vez na semana. Vá você buscar Deus uma vez na semana, lembrar que Deus existe só no final de semana, ou só no domingo quando você vai para a igreja, para ver se você expulsa algum diabo. Não expulsa não. Para ver se você ora e cura alguém. Você não cura não. Porque com Deus a gente tem que estar ligado com Ele, viver na verdade com Ele, ter uma vida com Ele é todos os dias, não é só de vez em quando. Então a vida do servo de Deus é assim. Se você quer algo de Deus, quer viver as maravilhas de Deus, quer ter poder de Deus, você tem que buscar. E a busca não é pouca não. A busca é todos os dias. É orar sem cessar, sem preguiça, sem sono, não importa. É meditar na palavra, não importa a tua ocupação dentro de casa, não importa teus afazeres, não importa a tua dor, não importa o teu trabalho. Você tem que dar preferência tudo para Deus em primeiro lugar. Você não tem tempo de ler a Bíblia de manhã porque você sai de manhã para trabalhar? Quando você chegar em casa, leia. Nem que seja na hora de você se deitar, pegue a Bíblia, leia um pouquinho. Você não tem costume de orar? Ora, passe a orar. Passe a ter uma vida com Deus, buscar a Deus. Que tu vai ver como as coisas mudam. As coisas na tua casa mudam, a tua situação muda. Quando tu tem uma vida constante com Deus, a tua vida é outra. A tua vida se torna diferente. Então muitos aqui passaram por esse templo. Muitos até deram esmola àquele coxo, né? Ele poderia ali estar com o bolso cheio, ele ia comer, ia beber, ia gastar, ia ficar sem nada de novo, mas a deficiência dele ia continuar. Mas aí chegaram aqueles dois homens de Deus, homens de oração, que ia para o templo do Senhor orar, não ia perder tempo com bobagem, ia buscar a Deus, se encher da presença. E eles tiveram ali na porta do templo o que oferecer para aquele coxo. E através do poder de Deus, aquele coxo foi curado. Ele se levantou, ele começou a andar e glorificar o nome de Deus. Todo mundo ali se surpreendeu. Será que no meio de tanta gente que ia para o templo, só quem era homem de oração eram esses dois? Só quem tinha poder de Deus eram esses dois? Só quem tinha autoridade para orar e curar era só esses dois? Não é? Porque um templo passa a várias pessoas, entra várias pessoas. Por que só eles dois curou esse coxo aqui? Porque ele tinha a palavra de Deus para dar. Ele tinha poder de Deus na vida dele. Ele tinha autoridade. Ele sabia que quando ele usasse em nome de Jesus, em nome de Deus, aquele coxo ali seria curado. Mas se ele desse uma moeda, era mais uma moeda no bolso daquele deficiente. E ele ia estar deficiente para a vida toda. Mas ele teve a esmola que ele deu foi melhor do que a moeda. Foi o poder de Deus ali na vida daquele coxo que ele se levantou e andou. Para a glória de Deus. Eu tenho certeza que depois daquele dia ele não pediu mais esmola. Porque uma pessoa que anda vai ter condições de trabalhar, de ganhar dinheiro, de fazer outras coisas. Deus operando, Deus curando. Você pode estar com tua saúde abalada, você pode estar impossibilitado de fazer algo. Às vezes você quer até trabalhar, mas você tem uma enfermidade. De repente Deus te cura. Oh, glórias. Você vai parar de ficar só esperando que alguém venha e te ajuda. Deus vai te dar a cura e você vai voltar ao que era antes, vai voltar a ter força, vai voltar a ter saúde, vai voltar a ter tua vida normal.
Você tem que crer, minha irmã, no teu milagre, tem que crer na tua cura, tem que buscar da parte de Deus, não aceitar essa enfermidade que está aí no teu corpo, porque se tu usar no nome de Jesus, o mal cai por terra. Se tu colocar tuas mãos com autoridade e repreender o mal cai por terra. Se tu chegar como, se você é mulher, homem de Deus, dentro da tua casa, e colocar tuas mãos, interceder pela tua casa, pela tua família, Jesus entra, Jesus opera, Jesus cura. Só depende de você, da vida que você vai ter com Deus. Esses dois aqui era homem de oração. Homem que foi para o templo orar. Você está indo para o templo buscar o quê? Você está se enchendo de quê? Não perca tempo com conversas que não te edificam. Não perca tempo com conversas que não te abençoam, que não te levam à sabedoria, que não te levam ao entendimento das coisas de Deus. Vá buscar mais de Deus, vai ser homem cheio da presença de Deus. Vai ser um homem cheio da autoridade. Vai ser uma mulher de Deus cheia da presença, cheia do Espírito Santo, cheia de poder de Deus. Para onde você chegar, colocar tuas mãos, o diabo cai por terra. Aonde tu colocar tuas mãos, a enfermidade cai por terra. Aonde tu declarar milagre na tua casa, o milagre acontecer. Glória a Deus por mais uma palavra. Deus sempre está falando conosco como buscar Ele, como obter nossa cura, nosso milagre, a nossa bênção, a nossa vitória. Só depende de nós, só depende da nossa busca com Deus. Oh glórias, oh glórias, oh glórias. Glória a Deus. Mais uma palavra de fé da parte de Deus para a vida de cada um de nós, porque eu também tomo posse. Eu busco, eu procuro a cada dia buscar mais de Deus, porque quanto mais eu busco, mais eu tenho. E quanto mais eu tenho da parte de Deus, mais eu dou para quem não tem. Eu gosto de orar pelas pessoas, eu gosto de interceder, eu gosto de impor as minhas mãos no enfermo, e eu gosto de ver Deus operando ali com o poder dele, a enfermidade caindo por terra, o mal batendo em retirada. Eu gosto de orar, de interceder, mas primeiro eu tenho que buscar da parte de Deus, eu tenho que me encher da presença dele, buscar a autoridade dele, para que eu possa ajudar outras pessoas que precisam. Foi para isso que Deus me chamou. Deus me deu de graça também eu te dou. Então está aqui a palavra de Deus para você. Creia no teu milagre, busque mais da parte de Deus, para que tu veja a mudança acontecer na tua vida e na tua casa, assim como mudou a minha casa, a minha família, assim como aconteceu comigo e com minha família. Glória a Deus. Que Jesus continue falando com vocês. Fica com Deus.